Eu fico sempre feliz quando tem um hype com filme de terror, por mais que é sempre exagerado, né? Mas os últimos tempos, os filmes de terror, tem muito filme que sai com hype, aquelas coisas, o maior, o melhor, o blá 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 do ano. Mas eu sempre torço por isso, porque eu sou um militante do gênero terror, né? Vocês me conhecem já aqui. Então, de que é um gênero pra se levar a sério, assim. Então, eu gosto, mesmo quando eu não compartilho do hype. Eu acho que uma das qualidades do filme, eu acho que ele é... E do Zac Cregger, né? Que é o segundo dele já. Eu acho que ele tem uma coisa, que é um talento que é meio subestimado, mas que é uma coisa muito rara, que é conseguir mudar tom. Ele consegue fazer um filme que tem um momento de drama, humor e terror em 5 minutos. E isso é um talento muito raro, assim. Parece uma coisa boba, fácil, mas não é. Sem você perder o engajamento da plateia e sem que você menosprezar cada sentimento desse, né? Agora a gente tem a Marvel, que não consegue ter nada de dramático, porque tudo vira humor, tudo é leve, né? Então mas é um tipo de coisa que fazendo humor, né? As coisas não têm peso, né? Então tudo cai pro humor. E eles têm essa mudança, mas eles não conseguem ser consistentes nas sensações que o filme busca. E eu acho que o que ele faz aqui sempre me lembra muito os filmes de terror sul-coreano, começo dos anos 2000, que eles sempre vão nisso, assim. Tá um terror, aí é um filme de monstro, de repente é um filme família, de repente é meio galhofa, de repente vê humor, aí volta a ser assustador. E isso é muito um talento raro, assim. Eu gosto muito de ver que é a segunda vez que ele faz. Ele sabe se divertir, ele tem uma muito boa noção de espaço. Acho que ele filma bem, ele consegue construir certas cenas de tensão de forma muito interessante, visualmente sofisticada, sabe? Acho que ele tem uma noção de espaço, que é o segundo filme dele que se passa também em um lugar, a grande parte é um lugar fechado, um lugar confinado, uma casa, acho que tudo bem falar. Grande parte do filme se passa dentro de uma casa. E o Barbarian, que é o Noites Brutais, eu gosto muito mais ainda. Porque é um filme muito mais contido e é todo sobre isso, né? É tudo sobre esse tipo de confinamento. Não é Airbnb, e como eles... né? E ele tem essa coisa, ele é muito habilidoso de brincar com essa coisa de como o que você vê vai se desdobrando em outras coisas, né? O que você achava que era familiar vai se desdobrando no insólito. Então a coisa vai se desdobrando em outros. E o Barbarian, ele é um filme sobre isso, no fim das contas. Eu sei que muita gente odeia a segunda parte. Isso, eu não sei se vocês viram, né? É o que eu ia falar. Então, a grande crítica do filme, tem muita gente que odeia a segunda, porque é um filme realmente dividido no meio. Ele tem um twist no meio que depois vira outra coisa, vira outro tom, outro filme. Eu adoro, eu acho que é uma provocação muito interessante que ele faz. Porque ele tem essa coisa, a segunda parte vira uma coisa pesada, um tema super pesado de abuso, e ao mesmo tempo tem aqueles toques de humor e tem uma coisa meio gore, meio bizarra, meio galhofa, mas eu gosto disso, assim, não é um filme perfeito, mas eu acho mais interessante do que o que ele trabalha aqui, porque aqui eu acho que ele tenta expandir um pouco mais isso que ele faz com outras ideias, né? E aí ele expande esse mundo, assim. Só uma coisa que eu esqueci, uma comparação, isso que ele faz de desdobrar as coisas, principalmente em relação à casa, dos andares da casa, me lembra muito A Noite dos Mortos-Vivos, que tem isso também. Na metade do filme tem personagens no sótão que você não sabia que estavam lá. Sabe esse tipo de coisa? E um dos meus filmes favoritos dos anos 2000, que é o Martyrs, que é um de terror, que é um dos filmes que mais marcou na vida. Quem não viu, assista com muito cuidado. 2004, 2005. Um filme francês, o Martyrs, que também é sobre isso também. O filme começa de um jeito, com uma família num jantar. De repente chega alguém que tem uma crise ali e vai se expandindo, e também você vai conhecendo outros cômodos da casa e como a história vai se desdobrando de outras coisas. Eu acho que ele trabalha sempre isso muito bem. Mas aí o que eu acho que ele não consegue muito aqui, que eu fiquei meio assim com o filme, é quando ele tenta expandir isso para outros núcleos, né? Essa coisa dos personagens, das perspectivas, inicialmente é interessante, mas até quem gostou do filme tem que admitir que os dois primeiros são muito melhores, né? Ela e quando tá na Julia Garner e o Josh Brolin, que são os dois primeiros capítulos, que são os dois protagonistas do fim. Quando a história, o mistério ainda tá se desenvolvendo e você ainda tá engajado. Nossa, o começo do filme é muito bom. Eu acho que ele vai se perdendo quando vai focando nos outros personagens, e a história, eu acho que não desdobra para nenhum lugar muito interessante. Porque esses filmes de mudança de perspectiva,
quando tem mudança de perspectiva, um personagem para outro, é interessante quando o roteiro acompanha isso também, na forma de a sua perspectiva sobre o filme vai mudando, sobre os personagens vai mudando, você vai ganhando camadas de complexidade. Olha, aquilo que você achava que era uma coisa, era outra. Aquilo que a cena que você viu antes, que parecia uma coisa, nessa perspectiva te deu outra ideia. Não, ele não trabalha muito isso. Para mim é só uma coisa gimmick ali, que assim, se fosse linear, daria no mesmo. Honestamente, me parece, tá? Eu discordo, que acho que se fosse linear, ia ser muito simplório, né? Então, só esse ponto que eu queria... Mas ser simplório não é um problema. Eu acho que ele buscar a perspectiva, pra mim, não acrescentou muito, porque a história também não tem um senso de evolução, me parece, assim. Chega uma hora ali no meio, aí o do policial e com o menino lá drogado. É divertido, tem uns cenas engraçadas. Eu acho que o cara tá super bem, o que faz o solo, né? Esqueci o nome dele, do ator. O que faz o policial. Sim. É o Han Solo. É, o Han Solo. Ele tá super bem, eu acho que ele tá muito bem no personagem. Mas ali é um núcleo que, assim, sugere umas coisas. Até um lance, parece que vai sugerir doença venérea uma hora. Nossa, como é que isso vai amarrar com a história do filme? Aí, sei lá, não leva a lugar nenhum e também não acho que traz uma perspectiva nova pro filme. Ano passado teve um filme chamado até Strange Darling, falando em filme de terror recente. Acho que aqui no Brasil ficou Desconhecidos. Que tem isso também, assim, começa um filme de um jeito e aí muda a perspectiva de outro. Mas ele te traz uma outra noção de tudo. Quem você achava que era vilão era mocinho, quem era mocinho era vilão. Sabe, eu acho que quando você vai trabalhar mudança de perspectiva, você tem que levar a plateia junto, assim, pra repensar o filme, a narrativa, como tá sendo contada. Eu acho que ele não trabalha muito isso aqui. Isso me decepciona um pouco. E, enfim, eu acho que tem muita coisa que... quando vem a revelação do mistério, também acho que o filme perde a força, mas a gente vai ter que entrar no spoiler pra entrar em detalhe, assim. Que coração peludo! Mas eu gosto de muita coisa, só que tem essas questões aí.